Eu comentei aqui no início do programa do resultado deste julgamento que aconteceu no TRE de São Paulo, por 5-0, a liberação da candidatura do Luiz Henrique Quintal. Foi por volta de 4h30 da tarde, né? Logo na abertura do programa nós já demos a informação e eu disse que o Quintal estaria comigo aqui para poder comentar a respeito desse resultado. E nós vamos falar também com o advogado responsável pela defesa do Quintal, o doutor Alberto Rolo, que vai conversar conosco para passar alguns detalhes a respeito de como foi a audiência que aconteceu nesta terça-feira no TRE de São Paulo. A defesa, a sustentação oral, os detalhes, mas o que vale dizer aqui é que, por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que não houve nenhum tipo de infração por parte do Quintal durante e antes da campanha, que foi a alegação da acusação de que, inclusive, esta emissora de televisão, que é uma emissora educativa, pertencente a uma fundação, né, que foi fundada pelo Quintal, que esta televisão teria sido utilizada antes do período eleitoral de maneira indevida. E depois de um resultado de 5-0 do TRE, não tem nem mais o que discutir, não é, Quintal? Boa tarde, tudo bem? Senhor Gardinali, boa noite a todos os telespectadores. Tranquilidade agora, né? E estava esperando por isso já, como nós já havíamos falado do seu programa mesmo, a respeito de a gente estava tranquilo e sabendo que acompanhamos exatamente a lei eleitoral. Em nenhum momento nós entendemos que fizemos nada errado. Mas, como eu disse, justiça é justiça, a gente respeita as decisões, por isso tem a segunda instância, justamente para se ver uma dúvida em primeira, usar a segunda para fazer isso. Bom, é sabido, gente, até agora nós não havíamos, né, comentado esse assunto, até porque a gente estava esperando o resultado, né, respeitando todos os trâmites do processo de julgamento. Como disse o Quintal, foi a primeira instância que houve um julgamento e agora um julgamento de segunda instância do Tribunal Regional Eleitoral. Mas toda essa divulgação, ela conturbou o cenário eleitoral, porque muitas pessoas ficaram em dúvida, né? Até no próprio dia da votação e depois, quanta gente encontra com a gente e fala, poxa, Gardinali, eu ia votar no Quintal. No dia da votação, né? No dia da votação. Eu não sabia se eu podia votar, eu não sabia se os seus votos valeriam ou não, né? Até acho que a forma como houve a divulgação, Quintal, né? Sai no jornal a candidatura do Quintal caçada. Penso até que estes veículos, né, de comunicação, os jornais da cidade, que são veículos sérios, amanhã divulgarão, né, com a mesma importância, com a mesma manchete, TRE reverte a cassação, candidatura está liberada, enfim. Porque é importante que a informação seja passada às pessoas da maneira correta, né? E não que haja confusão. Mas pode, não pode, voto, não voto. E houve esta confusão nos últimos dias da campanha eleitoral. Realmente atrapalhou bastante isso, nós sabemos, Gardinali, porque por onde a gente andava, muitas pessoas, eu ia votar em você, não vou mais, porque agora não me interessa mais, eu não vou votar em ninguém, ou eu vou votar em outro candidato, enfim, tivemos todo tipo de abordagem relatando o fato. Agora, o que ficou muito ruim, exatamente, os meios de comunicação, sabendo que nós poderíamos recorrer e reverter a situação como aconteceu hoje, realmente não fez isso, né? Ficou várias horas falando a mesma coisa. E isso realmente fez mudança, né? A questão eleitoral mudou totalmente a cidade de Limeira. Não era para ter esses resultados, nós tínhamos pesquisas na mão, logicamente, não era para ter o resultado que houve. Enfim, tudo isso aí eu acho que veio a calhar e fez com que mudasse totalmente o cenário eleitoral na cidade de Limeira. Ô Quintal, e para você, como foi ser o réu, né, deste processo e a acusação partir de um candidato adversário? O que você, inclusive candidato esse que esteve hoje lá em São Paulo fazendo a sustentação oral e acabou perdendo por 5-0, mas surpreendeu você o fato, porque a gente fala uma campanha eleitoral, né? E no início todo mundo fala, olha, vamos jogar limpo, cada um faz a sua campanha, né? Daí que vença o melhor e tal. Você se surpreendeu deste processo partir justamente, porque poderia ter partido em qualquer um, qualquer adversário, inimigo, mas de partir justamente de um candidato concorrente seu? Eu imagino que todos têm direito de partir para o lado que quiser, até para a batalha, para a guerra, se for o caso. Muitas pessoas dizem que é uma guerra eleitoral.
Eu prefiro uma disputa eleitoral onde prevalece ideias, não é? Pensamentos para mudar, para melhorar a vida do cidadão, a vida da cidade. Isso que eu sempre pensei. Agora, isso aí, ano passado, já foi discutido esse assunto. Eu mesmo, promotor, ele disse que não tinha nada a ver, mandou arquivar. Isso aí foi para a Procuradoria do Ministério Público em São Paulo, mandaram arquivar. E quando começou isso aí, que o candidato, então, Eliseu Daniel, entrou com esse processo contra a minha pessoa, eu fiquei muito tranquilo. Falei, puxa vida, isso já foi questionado ano passado, não tem nada a ver, não é? A gente seguiu a lei certinha, a lei 36A, se eu não me engano, é bem clara, que qualquer filiado político, partidário, pode participar de programa, pode inclusive fazer. E nós nunca fizemos nada aqui, nós nunca falamos, por exemplo, sobre pedir voto, sobre falar em campanha eleitoral, essa coisa toda. Olha, diz a lei, o artigo 36A da lei eleitoral. A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, desde que não haja pedido de votos, observado pelas emissoras de rádio e televisão, o dever de conferir o tratamento isonômico. Mas em cima está escrito ali, não será considerada propaganda eleitoral antecipada. Isso. Então, não será considerada propaganda eleitoral antecipada se o pré-candidato, como você era um pré-candidato. Não, mas vamos dizer o seguinte, Gardinali, você está aqui apresentando o programa todo dia. Você é eleitor, com as suas condições totais, né, de liberdade de se candidatar, em dia com as legislações e leis eleitorais, né? Então você é um cidadão brasileiro onde pode participar. E você amanhã decide que você vai ser candidato a alguma pretensão política, prefeito, deputado. Aí fala assim, não, ele participou o tempo inteiro do programa e teve benefício próprio. Ele apareceu mais. Puxa, ele apareceu mais. Então, você também deve ser repórter, vai aparecer todo dia e vai ser candidato. Como aconteceu com o Hélio Costa, você lembra do Hélio Costa? Uhum. Ele chegou até a ser ministro das comunicações, ele não trabalhava na Globo, me parece? Na Globo. Ele decidiu ir para a questão política, abandonou, acho que não sei se faz reportagem ainda ou não, mas foi lá. Então, esse não é o problema. O problema é que o candidato ou pré-candidato, ele não pode chegar na televisão, no rádio hoje e ficar, olha, gente, se eu for candidato, vocês não se esqueçam de mim, me lembra de mim quando eu for eleito, sabe, essas coisas todas? Aí sim, configura a campanha. Agora, você participar de debate, discutir problema da cidade aqui, falar sobre o que a gente acha que está errado. Pô, a minha opinião, né, eu tenho liberdade de expressão. Eu posso questionar o prefeito, o que está certo, o que está errado. Eu posso questionar o que os vereadores estão fazendo, se está certo, se está errado. Nós podemos questionar aqui. Agora, o pessoal confunde um pouquinho essas coisas. Como tem, por exemplo, uma radiozinha ali em cima, dizendo que fala o tempo inteiro assim, né? Não, porque eu tenho certeza que isso é campanha antecipada. Puxa vida, o promotor que defende o cidadão, a cidadania do pessoal, né? Ele está falando não. O juiz fala não. Depois um que diz que é repórter vai lá e fala, não, porque é campanha antecipada. E agora? Um tribunal disse que não teve nada. Um tribunal, não foi um juiz, foi 5. Então, eu fico tranquilo que quando você faz as coisas no rádio, na televisão, você tem que ter responsabilidade e falar exatamente o que está acontecendo. Não pode ficar com milonga, com aquelas conversinhas fiadas, né, Gardinali? É muito blá, blá, blá. E dá nisso aí, olha, ganhamos lá de 5-0 no tribunal. Isso que eu sempre falei que eu tinha certeza que ia acontecer. Por quê? Porque nós estamos de acordo com a lei. Porque senão o Tiririca não poderia ser o palhaço que ele foi o palhaço, se candidatar e ganhar mais de 1 milhão de votos aí. Então, gente, aparecer em rádio e televisão não tem problema. Desde que, ali é claro, desde que não haja pedido de voto, não haja indução de voto, não haja esse tipo de coisa, não é? Aí eu fiquei tranquilo e estou tranquilo porque realmente justiça foi feita mesmo. São 7h03, nós estamos em contato com o doutor Arthur Rolo, que fez a defesa e a sustentação oral na tarde desta terça-feira no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Alô, doutor Arthur, boa noite. Muito boa noite, Gardinali. Boa noite também ao Quintal e aos amigos telespectadores da TV Mix.
Muito obrigado por conversar conosco ao vivo aqui. Nós estamos levando esta informação aos telespectadores, esclarecendo. E eu gostaria que o senhor pudesse nos dar um resumo do que aconteceu na tarde de hoje, né? E desta vitória aí por 5-0 no TRE e a liberação da candidatura do Quintal. Como foi o julgamento na tarde de hoje no TRE, hein, doutor Arthur Rolo? Bom, o julgamento no TRE acontece sempre da mesma forma. Primeiro com a sustentação do recorrente, depois com a sustentação do advogado dos recorridos, parecer do Ministério Público e julgamento dos juízes. Então, como o Quintal era o recorrente, eu fiz a sustentação em primeiro lugar, ainda pela sustentação do recorrido, um vereador aí de Limeira, que eu não me recordo o nome, e depois seguiu a sustentação do Procurador Regional Eleitoral. Então, nós estávamos tranquilos desde o começo, porque saímos daí de Limeira com parecer favorável do Ministério Público e mantivemos esse parecer aqui na Procuradoria Regional Eleitoral e, no final, ganhamos o recurso por 5-0. Doutor Arthur Rolo, as alegações, não é, da acusação, né? No caso, esse vereador, né, que foi candidato, concorreu com o Quintal nas eleições, pelo visto, por essa unanimidade do placar, foram acusações rechaçadas pelo entendimento do juiz, né, nessas colocações de que a televisão teria sido utilizada de uma maneira abusiva, né, por parte do Quintal, e nós sempre nos baseamos na lei eleitoral, principalmente no artigo 36A, que deixa bem claro o que não caracteriza a propaganda eleitoral. Então, acho que o dia de hoje é, acima de tudo, a comprovação de que o trabalho feito aqui, né, pela nossa equipe, com o comando do Quintal, sempre foi um trabalho honesto e comprometido com a lei, não é, doutor Arthur? Isso daí ficou expresso, Gardinari, no voto do relator, que foi acompanhado por outros 4 juízes do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Então, não há dúvida nenhuma de que o procedimento aí adotado pela TV Mix foi absolutamente legal, não houve abuso por parte do Quintal, houve só comentários de assuntos políticos, o que é concorrência da liberdade de manifestação de pensamento. Doutor Arthur, então, com esse resultado, com essa decisão, é possível nós falarmos que tanto o Quintal como qualquer outro profissional aqui da TV Mix pode tranquilamente permanecer no ar, emitindo opiniões, fazendo comentários e, num futuro, eventualmente sair candidato a qualquer cargo eletivo? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós, na nossa sustentação oral, ressaltamos aí vários comunicadores que trabalham normalmente no período eleitoral saem candidatos. O caso mais emblemático aí recente foi do candidato Celso Russomano, que tem programa diário na TV Record e saiu candidato a prefeito de São Paulo. Se fosse como apontar os representantes, o Celso Russomano não podia ser candidato, como o Quintal colocou, e eu acabei de ouvir, o Tiririca não podia ser candidato, não podia ser candidato também o Netinho de Paula. Enfim, o que aconteceu aí em Limeira não é diferente do que acontece por todo o Brasil. É natural que comunicadores sejam candidatos, e isso acontece há muito tempo e nunca foi considerado abusivo pela Justiça Eleitoral. Então, eu particularmente não entendo o que aconteceu aí em Limeira, ou que aí no primeiro momento uma decisão desfavorável, mas que foi prontamente corrigida aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral, e é bom frisar, porque se essa decisão contra o Quintal permanecesse, ele estaria inelegível pelo prazo de 8 anos, e agora com a retirada dessa decisão, ele pode disputar, se ele quiser, eleição para deputado, se quiser eleição para vereador, se quiser eleição para presidente da República, para governador, qualquer eleição que ele quiser disputar, ele vai poder disputar, porque esse processo aí foi feito e nada há de regular contra o Quintal. Então, é bom também ressaltar que cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, os recursos especiais, eles não podem questionar fatos. Então, esses fatos que o relator colocou no acórdão
são indiscutíveis. Então, eu tenho para mim que essa decisão, ainda que haja recurso, eu acho que esse recurso especial nem vai ser recebido. Mas se subir para Brasília, eu acho que a gente vai manter essa decisão lá com relativa facilidade. É bem colocado pelo doutor Arthur Quintal. Ele falou, não entendi o que aconteceu aí em Limeira, na primeira instância, mas isso foi corrigido no TRE. E para isso servem as instâncias superiores, né? Para eventualmente corrigir algum equívoco que tenha acontecido, né, em instâncias que estão abaixo, né? Exatamente. E quero agradecer aqui publicamente o doutor Arthur, que trabalhou brilhantemente no processo e conseguiu essa vitória de 5-0. Parabéns, obrigado, doutor. Muito obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho. E nós sempre tivemos e sempre deixamos a população mineira tranquila e nós tínhamos uma certeza grande que essa decisão ia ser revertida como de fato for. Agradeço a você, Quintal, também ao Ferdinando. Doutor Arthur, só um último questionamento, aproveitando aí a sua participação ao vivo, um assunto que até então nós não tínhamos nem abordado aqui, aguardando o momento oportuno, mas tendo em vista que o seu escritório também está cuidando de um processo que está repercutindo bastante aqui na cidade, que é um pedido de cassação da candidatura do candidato mais votado, que foi o candidato Paulo Radiche, em função de alguns encontros que teriam acontecido na sede do Sindicato dos Servidores Municipais de Limeira, o Sindicel, com abono de faltas para os funcionários, caracterizando aí a utilização de dinheiro público em campanha eleitoral. E eu sei que o seu escritório também está cuidando desse caso. Eu pediria só que o senhor desse Caiu a linha. Vamos tentar só um contato novamente com o doutor Arthur. Só para o esclarecimento, repito, nós não tínhamos ainda comentado esse assunto, mas eu acho importante que a população de Limeira saiba que algumas coisas podem acontecer ainda em consequência do processo eleitoral. E que esse processo que responde, né, o candidato mais votado, Paulo Radiche, pode culminar, né, depende de uma sentença, logicamente, mas pode culminar em uma cassação. E a exemplo de outros municípios, eu vou até mostrar algumas reportagens que eu separei, né, quando há a cassação do candidato, então, mais votado, automaticamente o segundo ou até o terceiro colocado podem assumir. Ou o né? quarto também. Isso vai indo, vai caçando, vai ficando o que tem mais votos, né? O que você pensa, Quintal, sobre essa possibilidade? Porque se nós tivéssemos o cenário eleitoral totalmente definido, né, em Limeira, poderíamos falar, olha, está aí o governo de transição, né, preparando para a posse no dia 1º de janeiro, mas, pelo que nós estamos acompanhando, algumas coisas podem acontecer e mudar esta sequência de acontecimentos. Eu acho que é prematuro falar em transição de governo hoje, já que corre um processo na Justiça e nós não sabemos ainda qual a decisão do juiz, principalmente em primeira e segunda instância, até em Supremo, né? O que acontece é que às vezes a pessoa está tudo contente, alvoroçado, e pode vir uma surpresa aí de uma possível cassação. E hoje, por exemplo, né, se houver uma cassação no Paulo, né, automaticamente eu tenho mais que 50% dos votos válidos. Eu seria praticamente o prefeito. Então temos que esperar. Eu esperei até agora o meu julgamento, esperei, agora vamos esperar o julgamento dele. Logicamente, é muito grave, tudo que a gente soube aí dos advogados, é tudo muito grave, porque quando se usa dinheiro público em campanha, isso acaba revertendo. Porque a lei é bem clara, não se pode usar dinheiro público em campanha. Ali houve bonificação de falta dos funcionários, então existe dinheiro público comprovado. Agora depende da Justiça. E só para também não parecer que, mas isso pode acontecer só em Limeira, não, em muitas outras cidades. Põe para mim a notícia lá de Capivari, por exemplo, né? Entre outros casos, nós tivemos lá em Osasco, o candidato mais votado, acabou sendo cassado ali por um problema de questão de prestação de contas, mas assumiu o segundo colocado, o segundo mais votado. Né? Onde é que você está falando? Isso em Osasco, tá? Em Osasco. Agora nós temos a notícia de Paulínia, pega para mim de Capivari. Em Paulínia também aconteceu, enfim. Jaguariúna aconteceu também. Retomamos o mais votado saiu, pegou o segundo. O segundo, mas entrou automático, não teve outra automático, eleição. não tem outra eleição. A lei mudou agora esse ano. São 7h14, está no ícone embaixo ali. 7h14, nós retomamos o contato com o doutor Arthur Rolo. Doutor Arthur, o senhor me ouve? Ouço.
inclusive, de uma série de casos que o nosso escritor está à frente, né? O senhor está me ouvindo? Está ruim a ligação. Alô? Não, está ruim a ligação do doutor Arthur. Ah, está no celular? Bom, se não oportunamente... Essa hora em São Paulo, trânsito, né? É complicado esse horário aí. Pega aí, Capivari, põe para mim essa notícia aí. Olha só. O juiz... Põe para mim aqui, ó. Juiz eleitoral declara inelegibilidade e caça o prefeito eleito de Capivari, né? Isso aconteceu após as eleições. O juiz da zona eleitoral de Capivari, então, primeira instância, né? Julgou a sentença procedente da investigação judicial eleitoral, enfim. Resumo da história. O que nós estamos querendo dizer, mostrando esta notícia, é que estão acontecendo, e me parece que são 87 municípios no Brasil, em que a eleição não está definida. Mesmo tendo passado a eleição, nesses 87 municípios a eleição não está definida. E pela primeira vez na história de eleições municipais, tantos municípios após o pleito permanecem com indefinição. Por quê? Justamente pelo que o Quintal falou, a lei está muito rígida, a lei eleitoral ela muda muito, né? Ela vai se aprimorando, ela vai se aprimorando, né? Ela tem muita mudança, como é no caso de propaganda eleitoral, né? Então a gente, por exemplo, para fazer a campanha, a gente teve que estudar muito o que pode, o que é que não pode, né? Por isso que é importante também, eu acho que até para jornalistas, comunicadores de rádio, né? Antes de emitirem alguma opinião, estudar para ver exatamente, né? Só para a pessoa ter uma ideia da complexidade, imagine que candidatos a prefeito e a vice não podem comparecer a inaugurações. Pelo simples fato de uma fotografia dele estar aparecendo numa inauguração de uma ponte, por exemplo, de uma escola, de uma creche, isso já dá cassação. Por quê? Aí muita gente pode dizer assim, mas só porque ele estava lá, não abriu a boca, não falou nada. Ele estava presente num local que utilizou dinheiro público para a construção. Aí já dá cassação. Então, o dinheiro público não pode ser utilizado de forma nenhuma em campanha eleitoral. É isso que a lei diz. Então, por isso que é complicado quando se existe dinheiro público aplicado ou sendo parte de uma campanha eleitoral. E só para deixar claro, né, nesse caso desse processo movido contra o candidato Paulo Radiche, existem comprovações de abonos de faltas que foram dados a funcionários públicos para que comparecessem em 2 reuniões, inclusive há gravações destas reuniões, né? Gravações de áudio, imagens e fotografias. E nestas reuniões, na verdade a reunião foi um pretexto, houve o pedido de voto, mas o pedido claro, olha, voto em número tal... Mas isso aí tem que a justiça decidir, né? Não é nós que decidimos. Está lá justamente para a justiça decidir. Eu acredito que... Mas é grave. É grave. A questão, se fosse feito à noite, sábado, domingo, não tem problema nenhum. Mas durante o expediente e sendo abonado aos funcionários públicos, caracteriza que nós temos aí exatamente dinheiro público envolvido, né? É isso que pega bastante, né? Só para deixar claro, falou, mas vocês estão fazendo uma tempestade em copo d'água. Não é. A lei é muito clara, né? Você abonar a falta de um funcionário significa o seguinte, o funcionário não veio trabalhar, mas recebeu por isso, né? Eu falta que não veio trabalhar, mas eu recebo, né? Se é uma empresa particular, problema do dono da empresa. Mas a prefeitura pagador de impostos não. É uma empresa pública e esse dinheiro é o dinheiro do contribuinte. Então, é só para as pessoas entenderem a gravidade da situação. Senão nós não estaríamos falando aqui. Gardinar, mas vocês estão falando... Não, nós estamos colocando a realidade. Relatando, né? O que está ocorrendo, né? E agora quem decide, eu volto a insistir, gente, é a justiça. Tanto é que nós também fomos condenados à TV a R$450 mil e ficar 24 horas fora do ar. Nós, como respeitamos as decisões judiciais, tiramos imediatamente a TV fora do ar, 24 horas, e recorremos à sentença. Ganhamos por unanimidade também. Então, vocês notam... A multa foi cancelada. A multa foi cancelada. Anulada. Agora, nós tivemos um prejuízo grande da TV ficar um dia fora do ar. E a TV ficar fora do ar também foi considerado... Não precisaria ter tirado a TV do ar. Não, ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo delito, né? Então, aconteceu isso, ganhamos. Então, tudo bem, legal. Tem alguém no telefone aí, no 3404-4010? Pois não. Alô, quem fala? Oi, Gardinali, é Fátima. Oi, Fátima. Você fala de onde, Fátima?
Nossa Senhora das Dores. Muito obrigado pela sua ligação, a toda a turma da Serra aí que nos acompanha, viu? Obrigado pelo carinho. Você quer fazer algum comentário aí, Fátima? Fica à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Se não tivesse tido esse entrave do Quintal, pela votação não teria o segundo turno? Não, totalmente, né? Isso modificou totalmente o cenário político da cidade. Como é que a população vai votar numa pessoa que toda a imprensa diz está cassado, os votos dele não vai valer nada? Então, isso aí a imprensa divulgou muito, tanto televisiva, falada, escrita, dizendo os votos dele não vai valer nada. Isso foi maciçamente falado durante todo o dia, a semana toda. Isso faz com que o eleitor pense como eu indo para o colégio eleitoral, eu indo para votar, muitas pessoas encontraram comigo e falaram, puxa vida, eu ia votar em você, mas não deu certo, né? Te caçaram. Eu falei, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, isso aí escutei até no caminho, imagine só, hein? No caminho da escola. Então, realmente, acho que as pessoas ficaram indecisas e mudou bastante o cenário. Pelo menos, segundo turno era para ter dado sim. O eleitor, no mínimo, ele foi induzido ao erro. Ninguém era obrigado a votar no Quintal. Pessoas tinham opções, 4 candidatos podiam escolher. Mas houve uma indução ao erro no momento que houve essa divulgação maciça, aí, como o Quintal falou, e as pessoas ficaram receosas. Falaram, poxa, o meu voto, eu até queria votar no Quintal, mas se não vale, nada, se o voto dele não vale... Vou votar em outro candidato, não vou votar. Atrás, né? E outra coisa, viu, Tiago, é muito importante dizer, que eu também já disse aqui num programa, e volto a dizer, que eu tenho a impressão que o juiz que deu a sentença foi induzido ao erro, né? Porque realmente estava lá, que eu só fiz uma campanha uma vez, que eu participei só no passado da televisão do rádio, sabe? Então não foi escrito verdade por juiz. Então o que eu disse no passado, e volto a dizer, talvez induziram ele ao erro, mas tudo bem, foi corrigido, como o doutor Rolo disse, foi corrigido em segunda instância. E vocês, telespectadores, né, que nos acompanham, e que acompanharam tantas e tantas reportagens que nós fizemos, né? Tantas viagens que eu fiz com o Quintal, tantos temas que nós abordamos na nossa programação, em momento algum, vocês sabem disso, houve pedido de voto, nem de plano de governo, de prefeitura Eles têm gravado, se falar, tá tudo isso aí, né? Eles têm gravado, nunca ninguém falou em política, falou em induzir ninguém a voto, sempre lutando pela cidade, sempre procurando corrigir as mazelas, os erros que aí está. Tanto é que nós criticamos o prefeito Silvio Félix, então cassado, o tempo inteiro sobre vários pontos, porque sempre defendendo a população. E isso é um direito de qualquer cidadão de bem, que preocupa com a sua cidade, preocupa com o seu povo, sair no rádio, televisão, no jornal, falando, criticando e tentando ajudar a sua cidade. É isso que nós fizemos sempre e continuamos fazendo. E algo que nós sempre dissemos e que esse resultado endossa essa colocação é que as aparições do Quintal na televisão, como comentarista, aliás, sempre apareceu como comentarista, mas poderia aparecer como animador, como apresentador, se quisesse, poderia fazer um programa diário, enfim. Não há nenhum tipo de impedimento e nem infração. Até agora, né? Só se criarem no futuro. Por enquanto não existe nada disso. Se mudar a lei, mas se mudar a lei, tem nós que vamos seguir a lei, né? Seguir a lei. Exatamente. Siga a lei está escrita aí que é para ser seguida. Então, por isso que a gente fala, né? Vamos estudar a lei. Nós, acima de tudo, e quando houve a pré-candidatura, né? O planejamento da candidatura do Quintal, nós nos debruçamos sobre lei eleitoral, quantos e quantos livros aí que nós lemos, enfim, para que nós não cometêssemos nenhum tipo de infração. E nenhuma infração foi cometida. Tanto é que esse resultado de 5-0, até, olha, se fosse 3-2, eu falo, pô, ganhou por pouquinho. Não, foi unanimidade. Então, ficou muito claro para os juízes, olha, que são o relator, né? O relator que usou todo, juiz, né? Tem um relator que fez isso, né? Alguém na linha aí, pois não. Alô? Alô? Oi, quem fala? Ilvone. Como? Ilvone. Ilvone, fala de onde? Do Planalto. Do Planalto. Um abraço para a turma aí do Jardim Planalto, que enxerga toda a cidade aí de cima. Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Quintal. Boa noite, tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Legal, ótimo. Ô, Quintal, o que você está falando sobre os votos do dia da eleição é verdade. Porque eu vou toda segunda-feira em Rio Claro, na missa lá do Padre Jusceli. E na perua que nós estávamos indo na missa, todas as pessoas que estavam na perua, que no domingo seguinte ia ter eleição.
Ah, eu ia votar no Quintal, não vou votar mais, porque ele não vai valer os votos. Foi isso Daí mesmo. eu falei para as pessoas assim, não, gente, mas não tem nada a ver, gente. Mesmo assim, vocês votem nele. Vota mesmo assim. Ah, não, eu vou perder meu voto. Eu não vou votar para ninguém. Eu estava em 15 pessoas na perua. As 15 pessoas que não iam votar em você porque que não ia valer. É isso mesmo. Mas você sabe, viu, Gardinali, telespectador, nossos amigos aí, o que me deixou mais chateado nesse processo todo? Eu acredito que o candidato pode usar as armas que ele tiver para tentar tirar um fora do caminho para ele ficar. Até aí tudo bem. Olha, o juiz também deu uma sentença errada, tudo bem também. O que eu mais não gostei, e volto a insistir nisso aí, foi os meios de comunicação que usou horas e horas, dias e dias, falando a mesma coisa, detonando. E também, já falei, volto a insistir e falo o mesmo assunto, pessoas ligadas ao MST de Americana, que está trabalhando para um candidato a vereador aqui também, levando o jornalzinho, os jornais Cidade embaixo do braço, e quando era abordado alguém, alguma residência, quem o senhor vai votar? Vou votar no Quintal. Olha aqui, olha, está caçado, não adianta votar nele. Eles fizeram isso o tempo inteirinho. É isso que eu fiquei chateado com a questão do pessoal. Eu já falei o partido PT, eu já falei quem foi as pessoas aqui. Isso que eu fiquei chateado. Puxa vida, vai levar propostas, vai levar soluções para os problemas que aí estão. Se você já estava no governo e não conseguiu resolver o problema da cidade, não fica tentando, sabe, ficar pendurado no governo por mentiras. Agora, tudo bem, você tem todo o direito de fazer isso, mas eu acho que não é o correto. Você usar, bater de casa em casa para enganar o eleitor, enganar o cidadão com uma coisa que poderia ser revertida e foi revertida, é o que eu digo, né, Gardinali? Eu tive 40.205 votos. Se não fosse toda essa imprensa em cima de mim, essas notícias, eu teria 100 mil votos, né? Infelizmente, mudaram realmente com as condições de eleição na cidade de Limeira. Mais alguém aí na linha? Alô? Alô? Oi, quem fala? É o Luiz aqui do Parque Hipólito. Tudo bom, Gardinali? Tudo bem, Luiz? Um abraço para a turma do Hipólito aí. Tá, tudo bom, Quintal, também? Um abraço, Luiz. Tudo bem com você, cara? Tudo bom. Ó, Quintal, eu votei em você, mas todo mundo que passava aqui também, as moças do outro partido, do outro estava no campanha também, falava a mesma coisa. Não, ele não vai, ele vai perder porque foi caçado todinho. Eu sei. Eu falo, não, pessoal, tem que falar para todo mundo, não, vota nele porque vai ser caçado. É caçado, mas depois vai vir, todo dia ele ganha na justiça. Isso aí aconteceu também em São Paulo, também, com o Maluf, com todo mundo aconteceu isso aí em São Paulo. Isso aí é política. Então, Politicagem, né, Luiz? Eu te ajudava, tu falava, não, pessoal, pode mudar, não, vai ser caçado e vai perder. É, realmente. Então, é difícil. É, realmente. Obrigado, boa noite, viu, Luiz? Boa noite. É, realmente, é isso que ele está falando. As pessoas que gostam da gente, que é simpatizante, que foi com a candidatura nossa, o que ligaram aqui na empresa e ligaram aqui na rádio e na TV, dizendo, olha, estão falando isso, acabou de sair um candidato aqui tal, falando isso, os assessores, o fulano está falando aquilo. Gente, vocês não acreditam, é vergonhoso. Por isso que eu falei várias vezes aí, né, de candidatos que estavam aí, que não mereciam ter ganhado. Por quê? Porque enganou a população e fez de tudo para que a população fosse mais uma vez enganada. Mas, como estou sempre do lado da justiça, e falei aqui, para mim a justiça, se acaso falhar aqui, a de cima não falha, estou confiante nisso. Estou esperando, porque realmente nós temos tudo para chegar lá. Um abraço. Muito bem. Então, só para que você, né, saiba da situação, estamos informando isso que acredito que os jornais devem divulgar nesta quarta-feira, né? Você ficou sabendo aqui em primeira mão, ouvindo da boca do próprio Quintal, do advogado que o defendeu em São Paulo, nesse recurso, e do que pode acontecer em Limeira. Pode ser que aconteça, existem chances de uma cassação do candidato mais votado, que foi o Paulo Radich, e de uma reversão no cenário eleitoral. Pode ser que isso aconteça. Quem dá a sentença é o juiz. Quando as sentenças sair, nós vamos divulgar, enfim, e vamos aguardar o tempo da lei para isso.